questão número 9 fala sobre volume de uma caixa d'água. Vamos ver aqui. Uma caixa d'água na forma de um paralelepípedo de base quadrada, cuja altura é metade do lado da base, tem medida K. Calma aí, quem é que tem medida K mesmo? É a altura que tem medida K. Ah, tá. Então essa caixa d'água tem a forma de um paralelepípedo de base quadrada. Vamos desenhar isso aqui? Base quadrada. Tá, então suponha que isso aqui seja um quadrado. E a altura desse paralelepípedo mede metade do lado da base. E sua medida é K. É isso aqui? Quer dizer, a altura é essa aresta aqui e ela tem medida K e vale a metade do lado da base. Então, quanto é que vale o lado da base? 2K. 2K e 2K. Tá, então o nosso paralelepípedo é assim. É o formato da caixa, né? Certo, tá aqui o nosso paralelepípedo. Eu vou precisar do volume dele, né? Porque ele fala aqui sobre estar com metade da sua capacidade máxima ocupada. Vamos precisar do volume. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? A gente multiplica as três dimensões. Se as dimensões forem A, B e C, o volume vai ser A vezes B vezes C. Mas no caso aqui, as medidas são K, 2K e 2K também. Então esse volume vai ficar K vezes 2K vezes 2K. Isso aqui dá 4K3. Tá certo isso? Isso tudo que eu falei aqui está quase certo. Tem um detalhe faltando. Esse paralelepípedo que a gente desenhou, ele se chama paralelepípedo retângulo. Então, isso aqui foi uma certa escorregada da banca, tá? Eles esqueceram de dizer que é um paralelepípedo retângulo. Vamos dizer assim, 90% das pessoas, se você falar só paralelepípedo, ele vai pensar nisso aqui, o formato da caixa. E nós vamos fazer desse jeito, vamos resolver o problema assim. Só que eu vou fazer aqui uma ressalva sobre isso aqui. Nem todo paralelepípedo é assim. Ele falando apenas paralelepípedo, como disse aqui no enunciado, esse paralelepípedo pode ser desse tipo, que é o paralelepípedo retângulo, mas isso inclui também o paralelepípedo oblíquo. Como que é o paralelepípedo oblíquo? Nesse paralelepípedo oblíquo, a altura não é perpendicular ao plano da base. Então, a gente podia ter um paralelepípedo oblíquo de base quadrada. Ele seria assim. Ele teria a mesma base quadrada, só que essa outra aresta aqui não seria perpendicular ao plano da base. Ela seria inclinada, assim, por exemplo. Quer dizer, no caso, todas seriam inclinadas. É como se você pegasse isso aqui e fizesse isso, né? Deslocasse assim. E aí a figura não seria essa. A figura seria essa aqui. A base quadrada, tudo bem, de medida 2K, medida 2K aqui também, e a altura que seria K, a altura ia continuar tendo medida K. Só que aí nesse caso, essa altura não ia ser essa aresta como foi aqui. A altura K seria isso aqui, ó. A altura é uma perpendicular traçada de um vértice aqui ao plano da base. Então essa altura aqui seria K. Então o enunciado estaria se referindo a isso aqui também. Poderia ser isso ou isso. Na verdade, ele não disse se ele está falando desse ou desse. Mas o curioso é que se você fizer desse jeito, dá tudo certinho, dá a mesma resposta ao problema. Inclusive, o volume aqui vai dar o mesmo volume que a gente achou aqui. Quanto que é o volume de um paralelepípedo oblíquo? É a área da base vezes a altura. A área da base é esse quadrado aqui. É 2K vezes 2K. E a altura é K. Quer dizer, a altura não é essa aresta aqui. Essa aresta aqui tem um outro valor. Sei lá, vamos chamar de L. Mas ela não entra no jogo aqui na hora de calcular o volume. Quem entra aqui na fórmula do volume é a altura mesmo. Então, nesse caso aqui, você também teria um volume igual a 4K3. E a resolução do problema seria igualzinha para esse paralelepípedo e para esse aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou resolver usando o paralelepípedo retângulo, certo?
Essa solução vale para esse caso aqui porque o volume dele também é 4K3. Então vamos lá, vamos resolver usando o paralelepípedo retângulo. E ele está com 80% da sua capacidade máxima ocupada. Calma aí. Quanto que é essa capacidade? A capacidade de uma caixa, de um paralelepípedo, é o seu volume, né? Volume e capacidade são sinônimos. E o volume é o produto das dimensões. Então o volume aqui é 2K vezes 2K vezes K. Ou seja, isso aqui vai dar 4K3. 4K3. Agora, essa caixa d'água não está cheia. Ela só está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Então, qual é o volume de água que tem armazenado lá dentro? É 80% disso. Quer dizer, o nível da água está em 80% também, né? Então, faz de conta que esse azul clarinho aqui representa a água. Você vai ter aqui uma altura que não é a altura máxima. Quanto que é essa altura? Se eu quisesse essa altura, seria 0,8K, né? Ele está com água cheia até a altura 0,8K, que é 80% da altura máxima. Tá, então a água que tem lá dentro é 80% disso. 80% disso é só você multiplicar por 0,8, né? 80% é a mesma coisa que 0,8. Então 0,8 vezes 4K3, isso aqui é 3,2K3. Isso aqui é a quantidade de água que tem lá dentro. 3,2K3. E qual é a capacidade máxima? A capacidade máxima é isso aqui, é o volume da caixa d'água. Se tivesse cheia, né? Então a capacidade máxima é 4K3. 4,0K3, né? Bom, é claro que falta um pouco aqui para encher e a gente vai ter que calcular isso porque ele fala aqui sobre encher o restante da caixa d'água. Olha aqui, sabendo-se que é uma torneira de vazão 50 litros por minuto, enchendo essa caixa d'água e que após 2 horas ela estará completamente cheia, qual é o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K? Calma aí. Para resolver isso aqui, vamos precisar calcular quanto que falta para encher. Vamos botar aqui, falta para encher. Então, se a capacidade é essa aqui, e a caixa d'água está com esse volume só, é 80% do total, quanto é que falta para acabar de encher? É isso menos isso. Isso menos isso vai dar 0,8K3. Pronto, 0,8K3 é quanto falta de água para encher aquilo ali. Então, o que o problema está perguntando agora, o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K, é isso aqui, ó, K vezes K vezes K, K3. Então a gente tem que calcular quanto é que vale K, ou então quanto vale K3, dá no mesmo. E a gente tem essa informação aqui, ó, falta para encher a caixa d'água 0,8K3, que é a diferença desses dois valores, né? Então, falta isso aqui, 0,8K3. E como é que vai ser cheio isso aqui? Com essa tal torneira aberta durante 2 horas. 2 horas. E essa torneira fornece 50 litros por minuto. 50 litros por minuto. Então, olha só. A torneira tem uma vazão de 50 litros por minuto. Ela vai ficar aberta durante 2 horas. Quer dizer, 2 horas são 120 minutos, né? Então, qual é a quantidade de água que essa torneira vai fornecer? Isso aqui multiplicado pelos 120 minutos. Então, 50 litros por minuto vezes 120 minutos. 50 litros por minuto vezes 120 minutos. Aqui corta minuto com minuto, vai ficar somente litros aqui. Então, vai ficar 50 vezes 120 litros. 50 litros vezes 120. Isso aqui vai ficar 5 vezes 12 dá 60 e mais 2 zeros. 60 e mais 2 zeros. Pronto, litros. Então, 6.000 litros.
que é igual a 0,8 K3, que é o que faltava preencher. Então, 6.000 litros é igual a 0,8 K3. O problema não quer que você calcule o K3? K3 vai sair daqui, ó. O K3 vai ser 6.000 dividido por 0,8. Só fazer essa continha aqui. 6.000 dividido por 0,8. 6.000 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 60.000 dividido por 8. Né? Multipliquei por 10 aqui e aqui para sumir com essa vírgula. Tá, então 6.000 dividido por 8, a gente pode armar a divisão para fazer, ou então a gente pode ir simplificando, né? Vamos ir simplificando aqui. Ó, simplificando por 2, isso aqui vai ficar 30.000 por 4. Isso aqui é litros, hein? Tá, 30.000 por 4. Pode simplificar por 2 novamente, vai ficar 15.000 por 2, e ainda agora, simplificando por 2, vai ficar 15.000 dividido por 2, dá 7.500. Quer dizer, 7.500 litros. O que é isso que a gente achou aqui? É o K3. Isso aqui é o K3. Ou seja, o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K. 7.500 litros. Então, isso aqui dá 7.500 litros. Questão fácil, mas um pouquinho trabalhosa, né? Tem umas continhas simples, mas um pouquinho trabalhosas para chegar até a solução. 7.500 litros.